Em 1993, uma pesquisa nos Estados Unidos revelou algo que surpreendeu até os pesquisadores. Décadas antes, a mesma raça que hoje aparece nos noticiários como sinônimo de perigo era descrita, em anúncios de jornal, como o cão ideal para famílias com crianças pequenas. O mesmo animal, o mesmo formato de crânio, o mesmo corpo musculoso, a mesma origem genética. Mas duas imagens completamente opostas, separadas por pouco mais de meio século. Como isso é possível? Como um cão que apareceu em cartazes de recrutamento militar como símbolo de lealdade e coragem se transformou, aos olhos de boa parte do mundo, em uma ameaça a ser temida. A resposta não está em nenhuma característica biológica que tenha mudado, porque geneticamente, o Pitbull de hoje é quase idêntico ao Pitbull de 100 anos atrás. A resposta está em outro lugar. Está em decisões humanas, em acontecimentos históricos específicos, em escolhas da mídia e da legislação que, juntas, reescreveram a identidade de uma raça inteira sem que uma única característica física precisasse mudar. Mas para entender essa transformação, é preciso voltar ainda mais no tempo. É preciso entender por que o Pitbull foi criado, para quê e por quê. Porque nenhuma raça de cachorro nasce por acaso. Cada característica física, cada traço de temperamento, cada músculo daquele corpo compacto e poderoso foi resultado de uma escolha deliberada, feita geração após geração, por pessoas que buscavam resolver problemas muito específicos. E é justamente aí que a verdadeira história começa. Não com um cão, mas com um conjunto de necessidades humanas que, sem querer, deram origem a um dos animais mais controversos do planeta. A história recua até a Inglaterra do século XVI, numa época em que dois esportes sangrentos dominavam as praças públicas: o bullbiting e o bear-biting, espetáculos em que cães eram soltos contra touros e ursos acorrentados diante de multidões que apostavam no resultado. Para esse tipo de confronto, era necessário um cão com uma combinação muito particular de qualidades: força bruta o suficiente para agarrar um animal muitas vezes maior, mandíbula capaz de manter a apreensão mesmo sob dor extrema, e uma coragem que beirava a insensatez. O cão utilizado nesses espetáculos era o Old English Bulldog, um animal muito diferente do Bulldog moderno. Mais alto, mais atlético, com pernas longas e um físico voltado inteiramente para a função, não para a estética. Mas em 1835, o parlamento britânico aprovou o Cruelty to Animals Act, proibindo os combates entre cães e animais de grande porte. E aqui está o primeiro grande ponto de virada da história. Proibida a prática original, os organizadores desses espetáculos não desistiram. Apenas mudaram o formato. Em vez de touros e ursos, os cães passaram a lutar entre si em fossos, em inglês pits. E foi justamente esse ambiente, fosso de combate, que deu origem ao nome que carregamos até hoje. Para essa nova modalidade, o Old English Bulldog precisava de algo que não tinha: agilidade e velocidade suficientes para enfrentar outro cão em movimento. A solução veio do cruzamento com terriers. Cães menores, mas extremamente ágeis, teimosos e determinados. Desse cruzamento nasceu o chamado Bull and Terrier, o ancestral direto do que conhecemos hoje como Pitbull. Um animal que unia a força e a resistência à dor do Bulldog com a velocidade, a energia e a persistência do Terrier. Não era um cão criado ao acaso. Era, essencialmente, um projeto de engenharia biológica, moldado por gerações de seleção humana voltada para um único propósito. Mas a história desse cão estava longe de terminar na Inglaterra. Ao longo do século XIX, imigrantes ingleses e irlandeses levaram esses animais para os Estados Unidos, e foi ali, em um contexto completamente diferente, que o Pitbull encontrou seu verdadeiro propósito. Longe das arenas de combate, em fazendas espalhadas pelo interior americano, esse cão revelou uma versatilidade impressionante. Ele era usado para conter porcos e gado que fugiam do cercado. Um trabalho que exigia força para prender o animal pelo focinho sem soltá-lo e coragem para enfrentar bichos muito maiores que ele mesmo. Era usado como cão de guarda de propriedades isoladas. E dentro de casa, revelava um temperamento surpreendentemente afetuoso com crianças, algo tão consistente que na virada do século XX, jornais e famílias americanas começaram a chamar Lu, informalmente, de Nanny Dog, o cão babá. Esse contraste é o que torna essa história tão fascinante. O mesmo animal selecionado por gerações para enfrentar outros cães em combates brutais era, simultaneamente, descrito como um dos companheiros mais confiáveis para proteger crianças pequenas. Como as duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo? A resposta está no que os criadores da época entendiam, e que muita gente hoje ignora, sobre a diferença entre agressividade contra outros animais e agressividade contra seres humanos. Isso nos leva à segunda grande questão desta história: como exatamente a genética desse cão foi construída, traço por traço, para se tornar o que ele é. Pense em um atleta olímpico de luta greco-romana. O corpo dele não é grande por acidente. Cada fibra muscular, cada proporção entre tronco e membros, foi resultado de anos de treinamento voltado a um objetivo específico: força explosiva combinada com resistência prolongada.
O Pitbull é, em certo sentido, o resultado de um processo parecido, só que aplicado não a um único indivíduo ao longo de uma vida, mas a uma linhagem inteira ao longo de gerações. Os criadores do século XIX não estavam apenas escolhendo cães aleatórios para reproduzir, estavam, sem usar esse vocabulário, praticando uma forma primitiva e extremamente eficaz de seleção genética dirigida. A musculatura densa e compacta que caracteriza a raça não é resultado de treino físico. É estrutural, presente desde o nascimento, fruto de gerações de cães que tinham mais massa muscular selecionados para reproduzir. A caixa torácica larga, que dá suporte a pulmões maiores, foi favorecida porque cães com mais capacidade respiratória aguentavam combates mais longos sem exaustão. As mandíbulas fortes, sustentadas por músculos temporais bem desenvolvidos, permitiam uma mordida capaz de manter a apreensão. Não porque existisse algum mecanismo anatômico especial, como muita gente ainda acredita, mas simplesmente porque esses cães tinham mais força muscular concentrada naquela região específica do corpo. Mas talvez a característica mais importante de todas não seja física. É a tolerância à dor. Nos combates para os quais esses cães foram originalmente selecionados, a persistência sob adversidade extrema, chamada pelos criadores da época de gameness, era o traço mais valorizado de todos. Um cão que desistia diante da dor era descartado da linhagem reprodutiva. Um cão que continuava, mesmo ferido, era priorizado para reproduzir. Ao longo de gerações, isso produziu um animal com um limiar de dor consideravelmente mais alto do que a média canina. Um traço que hoje explica, por exemplo, porque pitbulls frequentemente escondem sinais de lesões ou doenças que em outras raças seriam evidentes. Só que existe um detalhe crucial nessa história, um detalhe que quase ninguém menciona quando fala sobre a genética dessa raça. Os criadores da época precisavam entrar no fosso de combate para separar os cães ao final da luta. Um animal que demonstrasse qualquer sinal de agressividade contra o próprio dono, mesmo no auge da adrenalina de um combate, era imediatamente excluído da reprodução. Não por bondade, mas por necessidade prática de segurança. Isso significa que, ao longo de gerações, os criadores estavam simultaneamente selecionando para agressividade contra outros cães e, ao mesmo tempo, selecionando contra a agressividade contra seres humanos. Duas seleções opostas acontecendo ao mesmo tempo na mesma linhagem. Esse é o paradoxo genético mais importante de toda essa história. E também a chave para entender por que tantas famílias do início do século XX confiavam esse cão a seus filhos, enquanto ele continuava sendo usado, em certos círculos, em combates ilegais. Mas se a genética permaneceu praticamente a mesma ao longo do século XX, alguma coisa precisou mudar para que a reputação do Pitbull despencasse tão drasticamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Não de uma vez, mas em uma sequência de eventos que, somados, reescreveram completamente a imagem pública dessa raça. No início do século XX, o Pitbull vivia talvez o auge de seu prestígio nos Estados Unidos. Ele aparecia em cartazes de recrutamento da Primeira Guerra Mundial, vestido simbolicamente com as cores da bandeira americana, representando força e lealdade nacional. Um cão do tipo Pitbull chamado Petey estrelou ao lado de crianças em uma das produções cinematográficas mais populares da época. Os pequenos traquinas, reforçando sua imagem como companheiro afetuoso e confiável. Essa era a percepção do cão corajoso, leal, protetor. Praticamente um símbolo do caráter americano. A virada começou de forma silenciosa, décadas depois, nos anos 1970 e principalmente nos anos 1980, quando a briga de cães clandestina, que nunca havia desaparecido completamente, apenas se tornado ilegal e marginal, se tornou associada, na cobertura jornalística, a gangues urbanas e ao tráfico de drogas em grandes cidades americanas. E aqui entra um fator decisivo que muita gente subestima. A forma como a imprensa cobre um acontecimento pode ter mais peso na percepção pública do que o próprio acontecimento em si. Quando ataques de cães ocorriam, esses casos recebiam uma cobertura midiática desproporcional em comparação a ataques envolvendo outras raças. Um estudo publicado décadas depois, analisando registros hospitalares nos Estados Unidos, mostrou algo revelador. A identificação da raça responsável por mordidas era frequentemente baseada não em exame genético, mas na aparência do animal e no relato de testemunhas. E cães com características físicas parecidas com as do Pitbull, mesmo sem qualquer ancestralidade real da raça, passaram a ser rotulados dessa forma nos boletins de ocorrência. Em outras palavras, o próprio sistema de registro ajudava a inflar as estatísticas que, mais tarde, seriam usadas para justificar leis contra a raça. Mas havia um segundo fator, talvez ainda mais determinante do que a cobertura da imprensa. Ao longo dos anos 1980 e 1990, criadores irresponsáveis, atraídos justamente pela reputação de força e intimidação que a raça vinha ganhando, começaram a reproduzir cães priorizando agressividade e tamanho, sem qualquer preocupação com o temperamento. O oposto exato do que os criadores do século anterior faziam ao excluir da reprodução qualquer cão agressivo com humanos. Esse processo, conhecido informalmente como backyard breeding, produziu, em poucas gerações, uma pequena parcela de cães geneticamente mais imprevisíveis, justamente na época em que a atenção pública sobre a raça estava no seu ponto mais alto.
Foi a combinação perfeita entre um problema real, ainda que estatisticamente pequeno, e uma máquina midiática pronta para amplificá-lo? O resultado dessa combinação começou a aparecer na legislação. Em 1989, a cidade de Denver, no Colorado, aprovou uma das primeiras leis de banimento específico contra a raça, o que ficou conhecido como Breed Specific Legislation, ou legislação específica de raça. Outras cidades e até países inteiros seguiram o mesmo caminho nas décadas seguintes. Reino Unido, partes da Alemanha, Austrália e diversos municípios americanos passaram a proibir ou restringir severamente a posse de cães classificados como Pitbull. Companhias de seguro residencial começaram a recusar apólices para donos da raça. E aqui está o detalhe mais irônico de toda essa transformação. Em nenhum momento desse processo houve qualquer mudança biológica no animal. A legislação mudou, a cobertura da imprensa mudou, a percepção pública mudou. Mas o cão, geneticamente, continuava sendo essencialmente o mesmo que décadas antes protagonizava filmes ao lado de crianças. Isso levanta uma pergunta inevitável, talvez a mais importante de todo esse documentário. Se a genética não mudou, então o quanto da fama de raça perigosa realmente se sustenta em evidência científica? E o quanto é construção social? Para responder isso com honestidade, é preciso separar mito de fato, um por um, sem simplificações fáceis para nenhum dos dois lados. O primeiro mito, talvez o mais repetido, é que o Pitbull nasce agressivo por natureza. A ciência do comportamento canino conta uma história mais complexa. Estudos de temperamento conduzidos pela American Temperament Test Society, ao longo de décadas, avaliando milhares de cães de dezenas de raças diferentes em situações controladas de estresse, mostraram consistentemente que o Pitbull americano apresenta taxas de aprovação em testes de temperamento comparáveis, em algumas análises até superiores, à média geral de todas as raças testadas. Isso não significa que a agressividade seja impossível. Significa que ela não é a regra, e que, quando existe, geralmente está mais associada à criação irresponsável, falta de socialização ou histórico de abuso do que a qualquer predisposição genética inescapável. O segundo mito é o da mordida de trava. A ideia de que o Pitbull possui algum mecanismo anatômico especial na mandíbula que impede o cão de soltar a presa. Estudos anatômicos comparativos, incluindo dissecações realizadas por veterinários especializados em ortopedia canina, jamais encontraram qualquer estrutura desse tipo. O crânio do Pitbull segue o mesmo plano estrutural básico de outras raças de porte médio. O que existe, de fato, é força muscular elevada na região da mandíbula, resultado da seleção genética que já discutimos. Mas força não é o mesmo que travamento mecânico. Observe a estrutura física de um Pitbull em movimento, e você está observando, essencialmente, um projeto de engenharia voltado inteiramente para a potência. A caixa torácica, mais larga e profunda proporcionalmente do que a de muitas outras raças de tamanho semelhante, funciona como uma câmara de combustão maior em um motor. Mais espaço significa mais capacidade pulmonar, e mais capacidade pulmonar significa mais oxigênio disponível para os músculos durante esforços intensos e prolongados. É por isso que, apesar do porte médio, o Pitbull consegue sustentar atividade física de alta intensidade por períodos muito mais longos do que cães de tamanho comparável. A musculatura segue essa mesma lógica de projeto, diferente de cães criados para a velocidade pura, como o galgo, cuja estrutura muscular prioriza fibras de contração rápida para explosões curtas de aceleração. O Pitbull desenvolve uma combinação equilibrada entre força e resistência, mais parecido, em termos de proporção fisiológica, com um lutador de wrestling do que com um velocista. Os ombros são largos e bem ancorados na caixa torácica, permitindo que a força gerada pelas patas dianteiras se transfira de forma eficiente durante movimentos de tração e empurrão. Uma característica herdada diretamente da função original de conter animais de fazenda muito maiores que o próprio cão. Então existe a questão da recuperação física, um aspecto pouco discutido, mas cientificamente fascinante. O metabolismo do Pitbull tende a processar ácido lático, o subproduto químico responsável pela fadiga muscular durante esforço intenso, de forma relativamente eficiente, permitindo que o animal retome a atividade física após períodos curtos de descanso. É a mesma característica fisiológica buscada em atletas de esporte de resistência intercalada, como o rugby ou as artes marciais mistas. Não apenas força, mas a capacidade de sustentar essa força repetidamente sem entrar em exaustão prematura. Mas todo esse poder físico levanta uma questão inevitável. Um corpo construído com tanta capacidade para força e resistência não seria, por si só, um risco? A resposta está na outra metade dessa equação biológica: a mente. Porque um corpo poderoso, por si só, não determina comportamento. O que determina comportamento é como esse corpo é comandado. O cérebro canino, independente da raça, processa experiências sociais principalmente durante uma janela de desenvolvimento muito específica, entre a 3ª e a 12ª semana de vida, o chamado período crítico de socialização. É nessa fase que o filhote aprende, de forma praticamente irreversível, quais estímulos são seguros e quais representam ameaça. Um pitbull bem socializado nesse período, exposto a pessoas diferentes, a outros animais, a sons e ambientes variados, desenvolve exatamente o mesmo tipo de confiança e estabilidade emocional que qualquer outra raça desenvolveria nas mesmas condições. A genética fornece o potencial de força,
O ambiente e a socialização determinam como esse potencial será expresso. É aqui que entra um dos aspectos mais estudados do comportamento dessa raça especificamente, sua capacidade de aprendizagem. Testes de obediência e resolução de problemas conduzidos por especialistas em cognição canina consistentemente posicionam o Pitbull entre as raças com maior capacidade de aprendizado orientado à recompensa. O que, na prática, significa que ele responde de forma particularmente rápida e consistente a treinamento positivo. Essa mesma inteligência, porém, tem um lado que exige responsabilidade. Um animal capaz de aprender rápido também é capaz de aprender comportamentos indesejados com a mesma velocidade, caso seja exposto a treinamento inadequado ou a ambientes de negligência. A inteligência, nesse sentido, funciona como um amplificador. Ela intensifica o resultado da criação que o cão recebe, seja essa criação boa ou ruim. Existe ainda um traço de temperamento particularmente marcante nessa raça, um vínculo emocional intenso com os humanos ao seu redor, frequentemente descrito por veterinários comportamentais como propensão elevada à busca de proximidade física e afeto. O mesmo traço que, um século atrás, levou famílias inteiras a confiar esses cães à companhia de seus filhos. Esse apego intenso, porém, tem uma consequência pouco discutida. Cães com forte vínculo social tendem a sofrer mais intensamente com o isolamento, a negligência ou o abuso. E é justamente esse subgrupo, mal socializado e emocionalmente instável por causa do tratamento recebido, que protagoniza a esmagadora maioria dos incidentes graves noticiados. Não é o cão típico da raça. É o resultado previsível de um animal de alta capacidade física submetido a condições de criação inadequadas. Então, o que resta, no fim das contas, quando separamos ciência de mito, história de sensacionalismo? Resta um animal que segue existindo em uma espécie de zona intermediária desconfortável. Nem o monstro que parte da imprensa desenhou ao longo das últimas décadas, nem o anjo idealizado por seus defensores mais fervorosos. Resta um cão criado, deliberadamente, ao longo de séculos, para ser fisicamente extraordinário e cujo comportamento, como o de qualquer animal dessa capacidade, depende quase inteiramente de como os seres humanos escolhem criá-lo. Hoje, o Pitbull vive um momento paradoxal em sua longa história. Enquanto algumas legislações específicas de raça começam a ser revogadas, cidades como Denver, que décadas atrás foram pioneiras no banimento, hoje reconsideram essas políticas à luz de estudos que questionam sua eficácia real na redução de incidentes. Organizações de resgate e reabilitação têm trabalhado ativamente para reposicionar essa raça na percepção pública, muitas vezes através de programas de socialização e adestramento que revertem exatamente os efeitos da negligência que discutimos. Ao mesmo tempo, o estigma construído ao longo de 40 anos de cobertura midiática desfavorável ainda molda decisões de seguradoras, de administradoras de imóveis e de legislações municipais em diversas partes do mundo. Talvez o Pitbull não seja, no fundo, apenas uma raça de cachorro. Talvez seja um dos exemplos mais nítidos de como a percepção coletiva sobre um ser vivo pode se transformar radicalmente sem que uma única característica biológica precise mudar, moldada não pela genética, mas por decisões humanas, coberturas de imprensa, legislações e escolhas de criação repetidas ao longo de gerações. A história desse cão não é, no fundo, apenas a história de uma raça. É a história de como os seres humanos constroem, e às vezes destroem, a reputação daquilo que eles mesmos criaram.